Olá, nação rubro-negra, um ótimo sábado para todos. Flamengo hoje realiza o último treino antes do jogo contra o Corinthians pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será na Neoquímica Arena. Após esse treino, a delegação rubro-negra embarca para São Paulo e ficarão lá hospedados até o horário do jogo. O técnico Leonardo Jardim terá que fazer algumas alterações no time por conta da suspensão de Eric Pulgar e de Léo Pereira. Vamos aguardar para ver quem é que vai ocupar a vaga desses jogadores no elenco rubro-negro. No final do vídeo tem o treino realizado ontem no CT Ninho do Urubu. Deixa o like de vocês, se inscrevam e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Fiquem aí com o vídeo, daqui a pouco eu volto. Já tem um confronto importantíssimo contra o Corinthians 2030 na Neoquímica Arena. Um jogo vai ser bem disputado, o Corinthians até poupou alguns jogadores para esse confronto. Reedição da decisão da Supercopa vencida pelo Corinthians no início do ano. O Flamengo vai ter desfalques já garantidos. O convocado Léo Pereira fica fora, terceiro cartão amarelo, assim como o Pulgar também fica fora. Aí pode entrar Danilo ou Vitão na defesa. Os dois jogam dos dois lados da defesa. Além disso, no meio de campo, há opções. Everton Araújo, De La Cruz, também o Paquetá, um pouquinho mais recuado para jogar ao lado do Jorginho. Enfim, Leonardo Jardim vai quebrar ainda um pouquinho a cabeça do Flamengo, que neste sábado realiza mais uma atividade no Ninho do Urubu. E aí depois viaja para encarar o Corinthians. O Flamengo tem 13 pontos, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, 3 a menos do que o líder Palmeiras, mas também tem um jogo a menos por conta da partida contra o Mirassol, que foi adiada pela disputa da Recopa Sul-Americana. Muito bem, temos o reencontro entre Corinthians e Flamengo. Agora o Corinthians com o Dorival pressionado, o Flamengo mudando de técnico e querendo comprovar este bom momento do Leonardo Jardim. E é isso que tem mostrado, Zupa. As equipes vêm em curvas diferentes. Isso talvez dite o tom do que seja o jogo domingo na Neoquímica Arena, porque em condições normais, eu diria que esse é um jogo, era para ser um jogo quase que pau a pau, pelo que a gente já viu o Corinthians jogar duelos desse tipo. O Corinthians vinha performando bem contra times melhores do que ele. Então, o normal seria esperar um Corinthians jogando bem contra o Flamengo, como jogou bem as últimas vezes. Jogou muito bem na Supercopa e ganhou, jogou muito bem e melhor no último jogo pelo Campeonato Brasileiro e acabou perdendo de virada. Mas a questão é que, para além do retrospecto recente do Corinthians nesse tipo de jogo, tem a fase atual. E a fase atual mostra um Flamengo que já é melhor em fase de crescimento nos jogos recentes com o Leonardo Jardim. Embora ontem contra o Remo o time tenha feito um grande segundo tempo e um primeiro tempo mais ou menos, mas é um time que vem melhorando, parou de tomar gol. Falamos disso ontem com o BAP aqui ao vivo após o sorteio. E o Corinthians vem jogando mal. Ontem foi time reserva, poucos titulares, é verdade, mas um jogo quase que enfadonho contra a Chapecoense, e antes disso, outros jogos ruins. Empate contra o Santos foi ruim, derrotas do Campeonato Brasileiro ruim, a própria vitória contra o Atlético Paranaense, a última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, também com futebol ruim. Então, já faz mais de um mês que o Corinthians não faz um grande jogo. E essa é uma questão. Não sou a favor de pressionar ou de cogitar a demissão do Dorival, isso para mim agora seria um exagero dentro da realidade, mas é preciso entender que o Corinthians, que já fez uma sequência de bons jogos no campeonato, na temporada, incluindo a vitória na Supercopa, vem de jogos muito ruins. Se o Corinthians não subir o nível, ele não competirá contra o Flamengo. Se o Corinthians subir o nível, tem condições de vencer mesmo o melhor time do país, porque o Corinthians este elenco já fez grandes jogos. Os seus melhores jogos foram justamente contra equipes superiores a ele. Pois é, então o Flamengo já tem 5 jogos sem tomar gols, 4 com o Leonardo Jardim. E ontem, na entrevista coletiva do Dorival, o Dorival já se mostrou que sim, que está sentindo a pressão. Ele dá uma entrevista dizendo, olha, estou fazendo aqui o melhor, eu tenho essa consciência, mas se por acaso acharem que eu devo ir, eu sei o caminho de casa. Ou seja, ele já começa também a mostrar que sentiu o golpe. Né? Essa pressão, ela não vem de dentro do CT. O Marcelo Paz está fechado com o Dorival neste momento. Essa pressão vem bastante de fora. E de fora em que sentido? De fora de alguns conselheiros próximos ao presidente, e aí vai do presidente acusar o golpe ou não.
E vem também dessa bolha de opinião, de rede social, que fica o tempo inteiro falando disso e levando isso até, inclusive, para a coletiva. Então, é uma pressão que vem muito mais de fora para dentro do que uma pressão interna. Mas, em algum momento, essa pressão que vem de fora, ela passa a fazer parte do dia a dia, né? Ainda mais no caso do Corinthians, que tem um presidente que tem que conciliar alas políticas e que costuma ceder a pressões para conseguir administrar o caos político que é o Corinthians. O Dorival tem uma maneira de responder a essas pressões no campo. O momento do Corinthians é ruim, o time está jogando bastante mal, o time está pobre ofensivamente, com pouco senso de criatividade e tem que dar a resposta para que essa pressão não fique maior do que deveria estar. Desde o ano passado, até retrasado, que foi quando o Corinthians estava lutando contra o rebaixamento e esse time de hoje começou a ser formado, teve aquela sequência no Campeonato Brasileiro. Então, quando tem todo mundo, Ranieri, Carrilho, Bidon, Garro, Yuri, Memphis, é um grande time. Os laterais jogando bem, Mateuzinho e Bidu pelo lado esquerdo, os zagueiros, uma jogada forte de bola aérea, né? Com Gustavo Henrique, enfim, com Gabriel Paulista. Mas a sequência do Corinthians, ele não vem jogando bem, não tem tido bons resultados, né? Jogou mal no empate contra o Santos, jogou mal quando perdeu para o Curitiba, jogou mal esse jogo de ontem contra a Chapecoense. Aí o Dorival foi perguntado na entrevista coletiva e ele falou, mas eu tenho que poupar alguns jogadores, senão o cara se arrebenta e fica fora um tempão, como ficou o Yuri Alberto. Uhum. E ele estava pensando, obviamente, também no jogo de domingo contra o Flamengo, que certamente aí ele vem com uma força total. Tem tudo para ser um grande jogo. É curioso que o Flamengo tem mais vitórias do que derrotas jogando na Neoquímica Arena, né? Inclusive no ano passado ganhou pelo Campeonato Brasileiro, mas o último jogo, a lembrança mais recente, é o jogo em Brasília, da Supercopa, em que o Corinthians ganhou para cima do Flamengo, né? Então tem tudo para ser um grande jogo. É óbvio que o momento do Flamengo é melhor. Aliás, o Flamengo não sofreu gol ainda, sob o comando do Leonardo Jardim. 4 jogos não sofreu nenhum gol. O Corinthians vem numa sequência muito ruim, jogando mal. Agora, no jogo de domingo, tudo pode mudar, né? Um clássico equilibrado. O Leonardo Jardim vai ser obrigado a mexer no time, né? Porque ele não tem nem o Léo Pereira, nem o Pulgar, né? Os dois estão suspensos para esse jogo lá em São Paulo. Mas aí opção não falta, né? Ele tem Danilo, por exemplo, para jogar no lugar do Léo Pereira, ou Vitão. Ele pode escolher. E para o lugar do Pulgar tem De La Cruz, tem o Everton Araújo. O próprio Paquetá pode jogar de segundo volante. Pode jogar ao lado do Jorginho, por exemplo, que eu acho que pode funcionar bem. Então é uma variedade grande aí de jogadores e de bom nível para jogar contra o Corinthians. E se testar mais uma vez fora de casa, né? Um gramado perfeito, bola anda rápido. E o Flamengo costuma se dar bem, né? Jogando lá em São Paulo. Manter a boa fase aí nesse início de Jardim. O início dele é muito bom, né? Principalmente na parte defensiva. O Flamengo não toma gol. E aí você já está muito mais perto da vitória se você não tomar gol, ainda mais com a qualidade que o Flamengo tem. Mais uma coisa para se testar também é a força desse elenco do Flamengo, né? Para mim tem 22 titulares, obviamente são bons 11 para dentro de campo, e isso o Leonardo Jardim ele já começa a dar mostra de que vai mexer nessa equipe. O Flamengo tem muita qualidade. Você vê as entradas do Flamengo no último jogo, entra Carrascal, entra Cebolinha, entra Paquetá. É um Flamengo com muita qualidade, vai brigar pelo título também, vai brigar na parte de cima da tabela, mas enfrenta um adversário que é sempre muito forte dentro da arena. Mas com esses desfalques, né? Para mim o Pulgar é um jogador que faz a diferença nessa equipe do Flamengo, até porque essa dupla com o Jorginho deu muito certo, né? E a gente viu isso no ano passado. E o Jorginho, o Pulgar sentiu a falta do Jorginho no início do ano, né? O Flamengo perdeu alguns títulos, muito pela falta dessa dupla de volantes. Mas talvez também ele também possa testar alguma coisa com o Paquetá ali ou com o De La Cruz. Então é um Flamengo que tem muitas possibilidades para um jogo que se torna muito importante até para o Flamengo chegar lá cada vez mais perto dos líderes. Até Samuel Lino com confiança, né? Samuel Lino, para mim, voltou a desempenhar muito bem. Tem 4 gols na temporada, né? Pedro também voltou a desempenhar muito bem. Está participando mais do jogo, fazendo aquilo que a gente espera dele, que é pivô. Não está fazendo tantos gols, né? Mas é um cara que... No jogo participou de 2 gols, né? É um cara pivô. O Flamengo, só para lembrar, ele tem 13 pontos, ele poderia ter a mesma pontuação de Palmeiras e São Paulo, né? Que ele tem um jogo a menos. Então são 3 pontos a menos, com o jogo a menos. Se o Flamengo vencer o jogo atrasado que tem, ele também chega aos mesmos 16
dos dois times que estão na primeira posição, né, ficaria apenas atrás do Bahia. Caso o Bahia também vença o seu jogo atrasado, o Bahia poderia chegar a 17 pontos e ficariam com 16 Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Claro, sempre na hipótese de Bahia e Flamengo vencerem os seus jogos atrasados. Boa, vai embora. Mantém o mesmo giro. Vai. Mantém o mesmo giro. Olha, vai girando. Boa. Vai embora. Passe. Estourou. Já vai contra ele. Olha você. Passe. Controla pra frente. Acelera com bola em posição. Olha. Isso. Vamos. Faz andar. Vem. Boa. Vamos. Boa. Estourou. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, boa. 1, 2, 3, 4, 5, aqui Varela, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, vai Cascal, 1, 2, 3, 4, 5, vai, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Vamos, vai! Boa! Direção! Vem!
Bate bola, vai movimentando, vai se preparando bem. Vamos, mais uma dessa, acelera um pouquinho mais. Boa, boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 2, 4. 4, Ei, não. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 9, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, acelerou na frente aqui, ativou, escolhe lá e vai. Parou, vai, vamos, ativa, parou. vai, vamos aí. Amarelo. Amarelo. Ativou, parou. Vai. Perdeu, Vamos. vamos, vai, laranja. Vamos, Eric. Boa. Errou, paga. Laranja. Vamos lá. Boa, Royal. Ativou, laranja. Boa, Lacer. Laranja. Vai. Vamos! Ativou, laranja. Boa, Line, vamos, acelera. Vamos! Boa, isso. Bola, cara. Agora! Vamos! Era essa? O Flamengo... Olha só, vou trazer uma notícia aqui que a Rádio Neto, Craque Neto trouxe, tá? Com relação a Memphis Depay no Flamengo. Segundo a Rádio Craque Neto, a demora na definição da renovação de Memphis Depay já começa a gerar incômodo no dia a dia do clube. O Flamengo, inclusive, já teria sinalizado interesse e monitora de perto a situação do atacante do clube paulista. Ainda de acordo com a Rádio Craque Neto, bastidores indicam que a indefinição contratual tem impactado diretamente o ambiente e fontes ligadas ao clube afirmam que o rendimento físico do jogador nos treinos já não é mais o mesmo das primeiras semanas, o que aponta uma possível demonstração diante do cenário atual. A equipe do Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, apurou junto com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que não procede o interesse do clube na contratação do holandês. Na publicação da matéria, muitos corintianos demonstram preocupação com a possível ida do Memphis Depay ao Flamengo, enquanto outros defendem a sua saída. Vamos lá para o que disse alguns torcedores, né? Se dependerem do Memphis para o Flamengo, eu não vou entender bem, não. Outro diz o seguinte: pelo valor que gasta nele, para ele ainda escolher quando quer jogar, deixa ele ir mesmo. Corinthians já existia antes dele chegar. Outro diz o seguinte: se precisar, eu levo até a Gávea. Outro disse: a pior notícia sempre é a próxima, que essa, né, não faça isso, passará de quase ídolo para mercenário. Olha, eu acho que isso aqui é mais uma jogada, né, dos portais corintianos para tentar fazer com que o jogador demonstre o seu potencial dentro de campo. Estão dizendo que eu vou sair, que eu estou fazendo corpo mole, então, que eu quero ir para o Flamengo, então vou entrar em campo, vou arrebentar, nada mais, nada menos do que isso. O Flamengo não tem interesse nenhum em Memphis Depay, o cara ganha quase 7 milhões por mês lá no Corinthians. O Flamengo já é um time que já está um ambiente agradável
depois da chegada do novo técnico, todo mundo se ajustando, todo mundo com um só objetivo, que são as vitórias. Então, foi apurado pelos canais Paparazzo Rubro-Negro que isso é um fake. A mídia corintiana tentando disseminar essa inverdade para desestabilizar ou motivar o atleta a entrar em campo e jogar bem. Mas não existe essa possibilidade. Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o mais querido.